In January of 1996, North American Aerospace Defense Command, NORAD, warns Brazilian authorities their radar has picked up UFO activity near Varginha, Brazil. By January 20th, news coverage across the globe explodes with stories of a UFO crash. Strange creatures are reported by military and civilians in the town of Varginha. Varginha is a Brazilian city located in the southern region of the state of Minas Gerais. Varginha is considered the 7th best city in Brazil to live and invest, and became known internationally in 1996 for the alleged appearance of alien creatures, in the episode that became known as the Varginha Incident. This following story is based on truth and lies. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história. Nada temos a esconder. A tendência dos governos é acobertar tudo aquilo que ele não consegue explicar à sua população. If true, call it another Roswell, if you will. It is a crashed vehicle that had beings on board, apparently. Can she say what feeling she got from the creature? Tava com medo, tava escondendo de alguma coisa. The Varginha case is considered the most well-kept secret in the military circles of Brazil. We're in Sao Paulo, Brazil, about to go and investigate the infamous 1996 Varginha UFO incident. It's an alleged crash and reported bodies. So we're gonna go see. Oh, okay. No problem. Please. Oh, yes. I'm basically trying to figure out what took place in Varginha, Brazil, January 1996. Many people say there was a UFO crash, debris, and bodies recovered. My objective here in Brazil is to find out, put some clarity on what happened and where this debris ultimately ended up. 4 de maio. Ufólogos de todo o país, reunidos em Varginha, soltam o que acreditam ser uma bomba. 2 seres extraterrestres foram capturados, foram mantidos sob cativeiro, depois, posteriormente, foram levados para o hospital aqui da cidade e, posteriormente, foi retirado da cidade. I want to hear from her. James Fox teams up with Brazilian researcher Marco Leal, who has been investigating the Varginha case since 2006. Together, they meet Cynthia Covo in Sao Paulo to go over the case. So, this is the daughter of one of the most famous UFO researchers in all of Brazil. Yeah. And he is no longer with us. Yes. So she has brought some of his research, illustrations, documentation from the 1996 Varginha UFO incident. An unidentified flying object apparently crashes, and then you have beings
associated with the craft alive and walking through the town. It sounds so spectacular. It sounds so unbelievable. It's hard to wrap your mind around it. And I didn't believe it when I first heard about it. This is the design. The girls drew this for her father. That's her father. Yeah. They were in the fireman station. So this is a fireman. They believe this fireman was involved in the capture? Quietas ou desmentissem o que elas viram. Coralina e Eurico. And they saw a UFO that looked like it was definitely going to crash. Liliane and Valkyria, right after they saw the creature. Yes. Marco Chirizi. Yeah. Who captured the creature with his bare hands. Yes. And later died. Foi que pegou o ET, colocou no carro. This is an original artist's rendition of what the girls saw. Wow. Wow. Look at that. Brazil is one of the most amazing locations on Earth. I mean, you got Ubatuba in the 50s. Yeah. You've got Clares, Operação Plato. You've got 1986 UFOs over Brazil with Sao Paulo. It was amazing. I met with a radar operator. And then you have this crash in 1996 in Varginha. These are some of the best cases in the world. (1957). Witnesses observe an object descending at extreme speed from the skies toward Toninhas Beach. Before hitting the water, it explodes. Fragments collected on the beach are sent to a lab to be analyzed. This headline reads, "Scientific analysis confirms extraterrestrial magnesium from the alleged Ubatuba flying saucer." Photographer Almiro Baraúna and the crew aboard a Brazilian Navy vessel witness a disc-shaped object maneuvering over the ocean. He grabs his camera and takes these shots. Nós estamos aqui na cidade de Lins, na residência de Dona Maria José Cinta dos Santos. Ela teve um contato imediato de 3º grau. Qual era o tamanho, mais ou menos, do disco que a senhora viu? Era um pratão enorme, um pratão enorme. Dentro do aparelho tinha outra pessoa, mas não sei se é homem ou se é mulher. Quando o disco saiu, ele alçou o voo, as luzes se apagaram, as luzes do prédio, a senhora diz? A luz do sanatório inteiro, até de Lins pagou. Previously classified Brazilian Air Force documents contain accounts of several UFOs witnessed by both civilians and military personnel. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. Todos os relatórios eram encaminhados pelo primeiro comar a Brasília. Shown here are several unknown craft captured on camera by the Brazilian Air Force. Some officers even claimed to see occupants. (1986). Over Sao Paulo, 6 Brazilian fighter jets chase more than a dozen UFOs. Que isso, cara? São 3 então? Tem mais ainda? Ó, passou um aqui na rádio 150 na cara do Mike Branco. Fudeu, o cara tá atrás. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil. The Ministry of the Air Force confirms this encounter in a press conference. Os OVNIs. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar.
disco, mãe. Eu não acreditava. A reação que eu tive, eu pensei assim, não pode ser. Depois ela desceu muito rápido e se aproximou. Meu Deus, está baixando. Pegou ela. Peguei. O objeto chega bem perto das casas. Passa por trás de um poste. Passeia pelo bairro com movimentos irregulares. Eu não sei te explicar o que era aquilo, como fazia aqueles movimentos. She got to meet Carlos de Souza. Yes. In 1996. Yeah. And he was the man who saw the UFO crash. Só que ele planava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando. Como se fosse alguma máquina de lavar roupa, xoxa. Uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Estava mais ou menos aproximadamente vindo uma descendente, como se fosse uma aproximação de voo. O testemunho do Carlos foi uma coisa que me marcou muito. E eu lembro que o que me chamou muito a atenção foi a comunicação dele, né, gestual. Né? O corpo fala. Então, assim, para mim, hoje que eu sou psicóloga, não tenho dúvida nenhuma que ele realmente estava falando a verdade. Going back to 1996 and seeing the witnesses and seeing the location of the creatures, seeing the original illustration, you know, the rendition of what the creature looked like from 1996 and holding it in my hands, it was just fascinating. And the photograph of the military man, Marco Teresi, who apparently handled one of the creatures. I mean, it just takes you back in time to 1996, and it was just a really, really fortunate opportunity for us. I'm thrilled, and I can't wait to get to Virginia, to be honest with you. You could just say, hypothetically for a moment, if it did happen, how significant of an event would it be? I bet you that everyone would say, there's nothing more significant than this story. If it was true. I just asked people to suspend judgment, listen to the testimony, and then draw your own conclusions. Hey, we're just gonna drop me off or something, get some drinks while they go around the block or wait. Upon arrival in Varginha, the filmmakers want to hear from locals regarding the alleged 1996 UFO crash. A large monument in the shape of a flying saucer is a clear indication that the town embraces the story. Armed with handmade signs that read, "If anyone knows what happened in 1996, please talk to us," the team takes to the streets. What does he think about the case? Does he think it happened or it didn't happen? Absolutely. What are your feelings on Varginha? Mas eu acredito. Sempre a mesma coisa, que apareceu, que as moças viram. Eu acredito realmente no caso do ET de Varginha, né? The 1996 Varginha UFO incident, what do you think? Bom, eu acredito nisso sim. Eu acho que o universo é muito amplo e é bem provável que tenha aparecido sim. Things are heating up right now, guys. Like we're finding some witnesses. Guys, like this is working. Guys is really important. Okay, here. let's bring it. E fazer uma manobra daquele porte com tanto de carro envolvendo exército, polícia que estava ali na época, e eles fecharam e não deixavam a gente passar por ali. Então aconteceu alguma coisa ali que a gente viu que a gente ficou muito suspeito. Então, o povo fala que não aconteceu, que não teve nada, realmente teve. They see a UFO, the UFO gets closer to them to the point where it's at the height of that street light. Okay, so then what happens? Em formato de nave, redondo. Like Era redondo. E ele girava. Parece realmente estava procurando algo. Porque ele chegou assim numa proximidade. E eu fiquei paralisado assim, porque naquele instante eu fiquei sem acreditar, né? Eu falei,
E tava eu e minha mãe, a gente ficou assim sem acreditar. So, a lot of people in this town have a little piece of the puzzle. We were only here for an hour and a half, and I can't believe how many people we got to come forward. What I love about this case is it's recent enough where people either heard accounts or experienced things themselves. So right now, we are going to meet with the mayor of Varginha. So I'm very curious if an elected official will talk about the details of the case and whether he believes it really happened. Yes. These sorts of things. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Sim. Water. Grazie. Débora. Boa tarde, Débora. Hey. Joia. Obrigado. Look at this. Oh, that's nice. That's great. Yeah. Prazer em conhecer Senhor Verge. Prazer é meu. I'm extremely curious. As an elected official, the mayor of Varginha, does he believe that this case happened as the witnesses are reporting it to have happened? Eu acredito com toda certeza que aconteceu aquele fato, porque muitos outros acontecimentos, eles se ligaram. Então, de repente, você vê o exército aqui na cidade, muitas pessoas viram o exército aqui, de repente, um óbito, né, uma pessoa que morreu e que fez parte daquele momento, que é um ex-policial, e as meninas que eu tive contato com elas, inclusive uma foi namorada de um sobrinho meu há muito tempo, então eu tenho a convicção de que realmente aconteceu o fato. Não presenciei, mas os relatos das pessoas me fazem levar à convicção que realmente aconteceu. The witnesses in Varginha, for me, are some of the most compelling testimony I've ever heard. Com certeza, absolutamente eu acredito. Esse fato pudesse ser mostrado ao mundo com mais transparência. So I didn't believe that a UFO crashed in Varginha, Brazil, when I first came here. But after 10 years, I've been here. I wouldn't have imagined getting an interview with an elected official like the mayor of Varginha. If you would have told me I'd be doing that 10 years ago, I wouldn't have believed it. Not only that, but he was basically saying that he felt that the Varginha case was true, that it really happened. I think we have to remind ourselves how far we've come in the last decade. Put me on that farm in January of 1996. What happened? Então, foi por causa dos barulhos. Barulho dos gados, corria de monte em volta da casa, que eu chamou a atenção. Aí eu saí na janela e avistei o objeto passando. Aí eu fui e chamei ele. Então, o objeto tinha um formato de micro-ônibus. Tamanho do micro-ônibus. E aí, o som não tinha som, não. A gente ficou avistando aquilo porque ela fumaça, enrolado nele, né? Fumaça clara. Mas até eu brinquei com ela, o que é isso aí? É um submarino? Porque tava flutuando, né? Aí ficou olhando isso até sumir pra cá. Eu fiquei mais parada, né? Porque eu fiquei escutando pra ver se caía o barulho, né? Aquele fazia algum barulho. E ele ficou na janela de cá olhando. A forma de tipo um charuto. Uhum. Sabe, descomprido assim? Tipo um charuto. Pela velocidade que tava, parecia que tava com problema, assim. Passou muito devagar. Sumiu a minha vista. 1996. Crash witness Carlos de Souza describes a similar object in this exclusive interview. E a lateral dele totalmente rasgada. E ele saiu uma fumaça branca, não era uma fumaça preta, como você explicou. E na época eu achei que era uma aeronave abarroada, alguma coisa, ou foi algum avião
Aí eu resolvi seguir ele. Meu nome é Carlos de Souza. Eu estive aqui nessa estrada em 1996, quando houve a queda de um OVNI, e eu estou aqui hoje para contar a minha história. Três Corações. O acidente foi aqui, ó. January 13th, 1996. Carlos de Souza is traveling from Sao Paulo to Minas Gerais early in the morning, planning to meet with friends to fly ultralight planes. Foi onde aconteceu tudo. Um objeto vindo nesta direção, com esta parte arrebentada, ele foi em direção à autoestrada. Eu estava passando lá na autoestrada, lá embaixo. Ele estava mais ou menos a uns 400, 300 metros, mais ou menos, e ele estava perdendo altitude. Perdendo altitude. Ele foi até a estrada. Na estrada, ele fez uma curva de 360 graus e continuou perdendo altitude, aí ele ganhou altitude novamente, e quando que ele chegou aproximadamente do local que eu estou, a uns 100 metros, 150 metros, ele perdeu totalmente os motores e ele desceu como se tivesse perdido a sustentabilidade, perdeu totalmente e puf, no chão. Deve ter algumas pessoas lá dentro, e essas pessoas vão precisar de ajuda nesse momento. Now, 26 years later, the team travels with Carlos de Souza to find the crash site. Right. Be careful the dust. He's trying to remember. Tem o topo, só porque eu só passei 2 mata-burro, não passei mais não, o primeiro e o segundo. So where the trees were? Sabia que eles estavam dentro de casa. Se eles não... Como que você sabia se eles estavam lá? Não lembro. Gente, são 26 anos. He doesn't remember... Eu me lembro de uma casa do morro. Is this looking familiar? There's a house up there. But if it's close to a house, then it's got to be further down this way. Você consegue saber? Unless the house is gone. I think the house is gone. You do? Yeah. Certeza, porque assim, essa região aqui, um topo ali. Era assim, aqui com um topo assim, tá vendo? Era uma coisa assim. Só que tinha árvores do lado de cá, tinha um mato do lado de cá, umas árvores, tá? E tinha um pasto bem grande aqui. I mean, I could. Bem grande. Mais ou menos por aqui. Peraí, vai dar uma parada pra dar uma olhada ali. He's asking you to Tô achando stop. que é aqui. Yeah, stop. Isso, please. Deixa eu... All right, let's go. Aquela mata era por aqui. Aquela mata, what does that mean? Yeah, like the grass, it was around here. Okay. E aqui tinha um pasto pequeno. Deixa eu ver aquela árvore ali. He wants to go there. Okay, okay. Uma coisa aqui, gente. Não, tinha uma residência, tinha uma... Cadê a casa? An house. A casa branca. So it was a white house, and it was a small house. Yeah, it was a small house. So, and the so- grass was burned. The grass was burned. Why was the grass burned? Por quê? Por Alguma causa... substância química. Tipo um ácido. Mas pelo objeto. Pelo objeto. Porque tinha era um círculo bem grande. De mais ou menos uns 40 metros, 50 metros de diâmetro, queimado. E a casa era uma residência aqui assim. So is the house It was gone? around here. So the house is gone. Yes, tinha como se fosse ali, ó.
Tá difícil achar, porque a única referência que eu tinha sumiu. Tiraram. I mean, it could be here or it could be there. Poderia até ser aqui ou ali. Ou ali. We walk over to there and look. If it's close to the road, it only can be in a couple places. Does he want to walk up closer to? He said the house was close to where the crash was. Yeah. 200 meters. Yeah, it's like 600 feet. The Maiolini house. Family, Maiolini family. Well, I say we take a closer look. I mean, yeah. You know? But it's not. Yeah, we got to do it, man. We got to find this spot. There's a lot of trees. Is there a house down there? Yeah, there's a house. Right down through these trees? Yeah. Well, let's get closer to there then. Tem uma casinha. Let's drive down the road. Let's drive down and get closer. There's a house. This is a field? Yes. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, foi aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Uau. Aqui, Zé. Aqui, ó. Puf. Aqui, ó. Uau. Foi aqui, ó. Aqui. Essa árvore não tinha. Então você vê a casa lá. Aqui, ó. Veio, bateu, levantou, espalhou. Espalhou. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Foi aqui, ó. Aqui, ó. A cerca da casa era aquela. Foi aqui que caiu. This is the spot. Seres morreram aqui. Was this object big enough to have potentially beings inside? Esse objeto, ele era grande o suficiente para ter seres lá dentro? Sim, ele era do tamanho mais ou menos de um micro-ônibus. Um pouquinho maior. Um ônibus escolar, school ônibus. Um pouquinho maior, pouquinha coisa mais. According to Mr. Sosa, this area was covered with debris from the UFO crash. This is his first time at the crash site since 1996. Quando eu cheguei no local, esse mesmo local, eu observei vários destroços, pedaços, e ao descer do carro eu já senti imediatamente
um cheiro de amônia, parecia ovo podre, um cheiro fortíssimo, que tive de tampar o meu nariz com a camiseta que eu estava usando, para poder chegar perto, e os olhos já ficaram mareados. Primeira coisa que eu observei, que era uma coisa muito diferente do que eu esperava, estava esperando. Primeiro pelo cheiro, que era não fazia sentido aquele cheiro. E eu vi um pedaço, como se fosse de um alumínio, aqueles papéis que se enrola frango para assar, no chão. Eu peguei o papel, eu peguei e amassei aquilo, era muito leve, amassei. Mas no que eu soltei ele voltou ao mesmo formato. So he gets out of the car, he sees the piece, right? He picks the piece up, he folds it. He said it was really light and it was shaped kind of like this. Yeah. And then he picks it up and he folds it in and it opens itself up. And it was really light. Yes. Like aluminum. At what point did the military come to him right after that happened? Yes. The military came from this way and arrived. Yeah, Carlos Souza came from here and the trucks came from that side. Okay. Do you know? Within minutes, trucks from the military base ESA arrive on the scene. Vá. Yeah. Go away? Yeah. What? Manda embora. Manda embora? I think some guy... Vai embora, empurrando. Pô, vai embora. Não, mas aí... Vai embora. Mandei ir embora. Eu tô ordenando pra ir embora. What does bora mean? Go away. Go away? Go away. And I'm ordering. I'm ordering you. Yeah. I'm ordering you to go away. Yeah. So then he pulled his gun out and said, I'm ordering you to go away. Oh, ok. Aqui, ó. Wow. Ok. Peguei o carro, manobrei e fui embora. After giving this interview, shortly after the incident, Carlos de Souza vanishes for 26 years. Can we just walk to exactly where this took place? 7 days after Souza witnessed the crash, Hubert Ladeira leaves this gym when he and several friends see 2 military trucks driving into town. They follow them through the neighborhood and come upon a military blockade. Mais ou menos por aqui já tinha uma fila com, não vou te saber precisar, mas eram 4 ou 5 militares aqui e deu para ver um militar do outro lado do caminhão, todos posicionados com o fuzil para baixo. One of the people in his group said, "This is a free country, and I'm going through." It was him. Oh, it was him. Yeah. Invoquei o direito de ir e vir, né? É o direito constitucional de ir e vir. So he said, "Hey, this is a free country. I'll do what I want." And then what happens? O máximo que eles fizeram foi dar essa negativa com a cabeça. Eles não falaram nada. E na hora que a gente tentou forçar a passagem, eles subiram o fuzil, a arma. Vocês sentiram medo naquele momento, naquele dia? Então, medo eu senti só na hora que o militar subiu o fuzil. Porque até então nunca tinha visto uma arma tão grande e nunca ninguém tinha subido uma arma na minha direção, né? Aí foi essa única hora que eu tive medo. Nunca mais eu vi um caminhão do exército aqui em Varginha. Nesse primeiro momento, essa primeira, foi quando caiu e supostamente, se você ver lá do terreno... This is the local TV news station that covered the case back in 1996. He was deeply involved. He was also good friends with Marco Teresi, who's the military police officer who allegedly handled the creature and then died. Thank you. Yes, of course. Absolutely. Describe what happened back in 1996, what you witnessed, what you saw. Eu presenciei o tempo, fechou como se houvesse uma grande chuva. Eu olhava pela janela. Gente, anoiteceu de repente.
Nesse momento, já chegaram as notícias. As meninas avistaram uma criatura lá em cima, próximo do ginásio do Marcão. Bom, eu conheço a cidade, tinha um fusquinha, falei, bom, então eu vou para lá que eu vou por baixo. Só que quando a gente chegou, tinha caminhões do Exército. Ah, não pode passar aqui. Mas por que não pode passar? Não, é assunto de segurança nacional. Ah, não, mas então eu vou descer que eu vou... Não, vocês também não podem ir, é assunto de segurança nacional. Para a gente não fazia sentido, ou melhor, fazia sentido à medida em que nós, naquele momento, estávamos convictos que existia, sim, alguma coisa e um processo de acobertamento. Tem uma outra parte, quando houveram entrevistas, que aí foi o Euclides e o Calado, os dois meninos daqui, foram até a Escola de Sargentos das Armas de Três Corações. Aí eles chegaram a fazer uma pergunta, aí o sargento foi lá dentro, voltou, olha, ele... Não, mas vocês não vão falar nada a respeito do caso? Ó, se vocês fizerem mais uma pergunta, vocês vão ser presos. Lá da ESA. Foi o Euclides e o Calado. So is he saying that the military shut down the press? Yes. Successfully? Yes. They don't have a free press? And they say... They don't have a free press? No, if they said, if they would have go, like, investigate further, they probably would have put them in jail. Okay, I'll quickly mention, so we have special authorization from the city of Varginha, and we have a universal key, which is provided to us by, I think, Katya's husband. And so we're gonna film the use of the special key to gain access to the exact location where the encounter occurred back in January of 1996. Action! Todo bien. There we go. You see how easy that was? I wanted to film here because this is obviously going to invoke memories of the encounter, and I think that we're going to get a more dramatic, more real on-camera testimony from the girls doing it here as opposed to somewhere else. Meu nome é Liliane Silva. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Meu nome é Valquíria Silva. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Meu nome é Cátia Xavier. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. No mesmo dia 4 de maio, quando Media across Brazil and the world cover the story. A mãe de Valquíria e Liliane fez uma denúncia. Ufólogos de todo o país, reunidos em Varginha, soltam o que acreditam ser uma bomba. Eles dizem que já recolheram o depoimento de 4 testemunhas militares e que elas confirmam toda a história. Essa operação foi toda coordenada pelo coronel Olímpio Vanderlei, de Três Corações. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Tell us, walk us through what happened. What did you see? Where did you see it? Então, a gente estava descendo, né, aqui. Eu na frente, as duas mais atrás um pouquinho. Então, passando por aqui, eu passei e me chamou a atenção o desenho da trava. E eu olhei, avistei a criatura. Quando a Liliane gritou e eu olhei, eu senti, assim, medo. Então, assim, olhei nos olhos e vi que ele estava apavorado. Como eu estava apavorado, a criatura também estava apavorada.
Porque, assim, aquilo que eu vi me segurou, me prendeu aqui naquele lugar ali. Mas eu vi que ele estava com medo da gente. Então, assim, foi uma troca de medos, tanto ele quanto a gente. Mas os olhos vermelhos, a pele oleosa, não deu pra ver, assim, boca aberta, rindo, não. Feliz não, triste, encolhido, semblante triste. E não tinha cabelo. 1996. Based on the girl's testimony, artist Betty Rodriguez creates this drawing. What I find makes their story so credible is that there were 3 of them. I want to hear from Valkyria because she was the youngest. What were her thoughts at the time? Was she scared? Did you run? Like, put me there. Que era uma criatura que estava ali no cantinho, acuada, com medo. Com medo da gente, da mesma forma que a gente ficou com medo desse ser que a gente não sabe o que é. These eyes, compared to my eyes, how much bigger? 3 vezes maior que o nosso. 3 times bigger. Bem grande, vermelho. É aquele vermelho assim, não vermelho sangue. I want to walk over by the wall and I want you to tell me where exactly the creature was. A criatura ali. Wow! E a gente passou aqui, ó. Really close. Daí eu gritei, saí correndo e as 2 veio. I didn't realize that's closer than I expected. It's like 8 feet away. They were 8 feet away from this creature, broad daylight. It was 3:30 in the afternoon. This is the exact location when she made eye contact with this creature. Was there a moment of any kind of communication? Did she feel anything at all? Senti que ele estava frito, né, assim, suando muito, estava muito quente. E então, assim, ele passou que ele estava sofrendo, né, com calor, sol quente, pele. Eu falei assim, gente, olha ali. Aí ele virou, eu vi os olhos e já saí correndo. Então, assim, na hora de virar, a gente só viu os olhos e, assim, parecia um rasgo, mas a gente não conseguiu ver, assim, uma boca normal igual a nossa. Okay, so this is Valkyria, this is Katya, and this is Liliani. You see the eyes. They didn't draw a nose, they didn't draw a mouth. It was all about the eyes. Foi a primeira coisa que chamou a atenção na hora, foi os olhos dele, que era bem grande, não do tamanho do ser humano, formato do ser humano. I want to understand, first of all, the moment of contact with the eyes, meeting the eyes. I really want to be there. I want to feel it. When they locked eyes with this being, what were they thinking? Não era um humano que a gente viu, sinceramente. Não era um bicho também. E assim, hoje em dia, eu acho, sim, que é um ser de outro planeta. Um homem não era, um bicho não era, agora o que era, eu não sei falar. Não consigo descrever. They all ran out of here quickly. So they were scared. Were they scared because they felt threatened, or were they scared because they just simply didn't know what they were looking at? Eu lembro que quando a gente desceu e a gente tudo apavorada, com medo, correndo, aí a gente parou, mais lá embaixo, né? Paramos nós 3 assim, gente, o que aconteceu? O que você viu? Não, então nós 3 vimos a mesma coisa. Vamos correr, aí nós corremos, até chegar na casa da minha mãe. As meninas, eu vi o encontro das meninas, porque mães têm pressentimento. E aí vi a Kátia quase carregando essa daqui. Ou vice-versa, não sei. Eu vi elas muito nervosas, andando devagar, uma arrastando a outra. Na época a gente, né, era filho sempre, né? Foi filho de pessoas católicas, né? E que podia ser um demônio. Então, por isso que a gente ficou com medo na época, né? So the 3 girls run to her house and they say, "We saw this creature. We might have been the devil or whatever it was." And do they get in the car and drive here? Do they walk here? How did they get here? And what did they see when they got here? Ela falou, vamos lá de caminhonete. E eu falei, eu não vou.
que eu tô com medo, eu não vou voltar. A Luísa, por favor, vamos lá comigo. Aí eu entrei na caminhonete e voltei. Paramos aqui, ó. Naquele local, eu vi o rastro da criatura, o pé. Não esqueço disso. Por esse sol. 3 pontas de dedo só. Pegada assim. Tinha terra vermelha. Fofinha. Então, só assim, ó. Can she draw the footprint, the shape of the footprint? Ele quer que... O James quer que você desenha exatamente como que era. O pé dele que eu vi, só o rastro. Outra coisa eu não vi. Isso. Era mais ou menos assim, quer ver? Ó, eu tô tremendo. Quer ver? Um dedo, outro dedo comprido e outro dedo assim, ó. Menor. Era isso aqui, ó, que eu vi na terra ali. Não aguentei o cheiro aqui no nariz. Uns 20 dias. Não sei de onde saiu aquele cheiro. Cheguei a lavar meu nariz com álcool e água para sair aquele cheiro. Forte. Aquele cheiro forte de... Amoníaco. Não tipo é amoníaco, não. Não é Fala, Márcia. um cheiro... Não, pior do que enxofre. Eu não sei, porque um o pra mim cheiro era forte amoníaco. aqui, ó. Que cheiro mais estranho. Vambora. Aí peguei ela assim, falei, vambora. That's the exact location where the girls saw the creature, right through that wall where we filmed already with the girls. I didn't realize that Marco Chirizi, the military officer who allegedly captured the creature with his bare hands, did it right over here. Roughly 3 hours after the girls witnessed the strange creature, military police officers Eric Lopes and Marco Chirizi drive down this road on the lookout for something unusual, when suddenly it runs right across their path. Esses militares saíram do carro, esses militares, mais principalmente o Marco Elixerez, se atracou com essa criatura para dominá-la. It was captured by Marco Elixerez with his bare hands, easily, and taken to the hospital. After he captured the creature, he was smelling the creature in his body and his clothes, because he had this strange feeling of something greasy, sticky over his body that came from the creature. He developed this infection that wouldn't go away. And for 2 or 3 weeks, it was getting worse and worse and worse. And it looks like that his immunity system was shut down. These were the words used by one of the doctors who treated him, who said that he never saw in his whole medical career anything like that. And that infection killed him. Boa tarde. Meu nome é Cesário Limpo Furtado, sou médico, intensivista e cardiologista e trabalho aqui nessa cidade há 45 anos. Em 1996, estava aqui quando aconteceu o fato do aparecimento dos seres extraterrenos na cidade e eu tive que trabalhar atendendo o Marco Chirizi, que foi o militar que se diz envolvido no caso na época, e a gente o levou para o CTI, fez todos os tratamentos e ele veio a falecer de uma causa indeterminada, uma causa desconhecida na época por nós médicos. All the witnesses that claim that Marco Chirizi handled a creature, a strange creature. It doesn't have to be from another world. It was a strange creature. He gets some unknown infection. You did everything you could to save him, and he died. Do you believe that there's some credibility to that story?
Sim, acredito que a história é de credibilidade. Ele expôs isso como um desabafo, até para tentar uma ajuda para si próprio, para poder salvar a vida dele, porque ele percebeu que ele estava indo e, segundo a irmã, ele estava impedido de noticiar isto. Marco Eli Xerezi, de 23 anos, trabalhava na P2. A família só sabe que ele participava de uma operação secreta. Você confirma que o seu irmão estava de serviço naquele dia 20? Confirmo. Meu nome é Marta Tavares, sou irmã do militar que se envolveu no caso do extraterrestre em janeiro de 1996. When her brother falls ill, she asks about his involvement with the case. Essa história dessa criatura aí, desse extraterrestre, realmente é verdade? Resposta dele: olha, essa história vai dar muito pano pelas mangas. On February 10th, Marco Xerezi is admitted to Regional Hospital. Foi pro CTI de manhã, às 7 horas da manhã. Ele falou para mim o seguinte: ó, procura saber o que eu tenho, que eu quero saber o que eu tenho, que eu não tô sentindo nada. E ele foi pro CTI. Do CTI, 15 para o meio-dia, ele veio a óbito. O doutor Luiz Alberto Severo, que era o plantonista do CTI no dia, pediu para que fosse feito o enterro o mais rápido possível. Nesse exame aqui, nesse laudo, fala que ele tem uma presença de granulações tóxicas finas em 8% no neutrofilos, onde foi adquirida uma substância não identificada. Portanto, que ele veio morrer de uma infecção generalizada, mas sem uma causa justa. Roger, what's the main purpose that took you to Varginha for an ufological research? The main purpose for being here is to look at the physical evidence aspect of this case, which is what I specialize in. It is June the 7th, 2002, and I'm here in Varginha, Brazil, with the chief investigator on the Varginha episode, Ubajara Rodrigues. Testemunhas civis, nós temos 14 testemunhas diretamente participativas de locais como hospitais, etc. Testemunhas militares, até hoje nós temos 8 depoimentos que são absolutamente confiáveis. 2002, renowned UFO researcher Dr. Roger Leir travels to Varginha to investigate the case. He documents multiple key witnesses on video. This footage has never been released. She is the wife of a deceased member of the military police. I think we should at least know what her husband's name was. Você pode falar o nome do seu marido, por favor? Marco Eli Xerezi. Does she know if anyone has seen a medical report? Você conhece ninguém que tenha visto esse relatório médico? Não, depois eles entregaram, só que eles primeiro pediram uma quantia para entregar, demoraram muito tempo, e depois entregaram faltando páginas. Oh, they took a long time to deliver it, and they asked for money, and they were missing pages. Ninguém soube explicar nada, porque sempre procurava explicação, ninguém dava explicação nenhuma. When she searched for explanation, but nobody would give any. Was Marco Eli Xerezi the only person infected who died? We don't know. Were these two creatures the only ones that remain alive after the crash? We don't know. We only have very detailed information about the existence and the capture of these two. One capture in the morning and one at evening of the same day, January 20, 1996. According to credible reports, there were 2 captures on January 20th. Hours before the girls' encounter, the fire brigade captured a being.
This capture was thoroughly investigated by leading Brazilian researcher and lawyer Ubirajara Rodrigues. O advogado e professor Ubirajara Rodrigues, que também é ufólogo, disse na TV que encontrou indícios de que a história é autêntica. Nós não vamos abandonar o caso, evidentemente que não. Todas as informações serão bem-vindas. This is the fire department that responded. Dr. Lear teamed up with Ubirajara. They questioned the fire battalion allegedly involved in the capture of the first creature. This is the creature, and this is the kind of equipment that is used to catch it. The fire department was dispatched to this location after receiving several calls from concerned residents who reported seeing something strange in the area. Foi para dentro da mata e aí o corpo de bombeiros chegou, dispersou essas pessoas, desceram os homens do corpo de bombeiro, alguns ficaram aqui em cima e capturaram como uma rede, porque como você sabe no Brasil, quando tem-se problemas do tipo caixa de marimbondo, animal peçonhento, cachorro louco... É o bombeiro que vem. É o bombeiro. Então acionaram o corpo de bombeiro. Nem eles mesmos sabiam com o que eles iam lidar quando chegassem aqui. Saímos à procura de outras testemunhas e conseguimos a contento. A gente estava em cima da laje e desceu o corpo de bombeiro e logo em seguida subiu um pessoal falando que o corpo de bombeiro tinha pegado um bicho logo aqui na máquina embaixo aqui. O comentário será alguma coisa estranha? Será um bicho? Será gente? Que tipo de comentário fizeram? Não, eles falaram que o bicho que eles pegaram chorava muito, chorava como uma criança. E por terem ocorrido duas capturas, pela parte do corpo de bombeiros na parte da manhã e por polícia militar na parte da tarde. The army truck entered by this gate here, got in over here. Pegou a criatura? Retirou já morta daqui de dentro. Got the creature already dead from inside. Na presença de vários elementos da polícia militar, do exército. In the presence of several elements from the military police, from the army. Vários médicos. Several doctors, nurses. E esse comboio saiu e foi para Três Corações. And this convoy left the place and went to Três Corações. Both creatures left at the same time. E aquela criatura que estava viva, portanto, chegou em Campinas viva. And the creature that was alive got to Campinas alive. The team drives to meet with a family who saw a UFO hovering over the area of the encounter and capture. Okay, let me ask. Yeah. How about we film the back of their heads talking to me? Não mostra nada. Não, eu não queria, não. Não, assim é que não vai mostrar o senhor mesmo. Hey, Não, eu só ia Boris. contar a história que foi. Só. Hey, Fernanda, we have two options. Okay. One, we blur his faces, no problem, and we will do that. Two, we film from the backside, and their faces aren't seen ever. Like doctors, and they all saw the UFO right over this area. It looked like they were looking for something, like it was doing a grid search. And this is a very respectable family. They don't want their faces on camera. They want to talk and tell what they saw, but they don't want their faces revealed on camera, which happens. Okay, so we're standing in very near the area where the girls saw the creature. It was 1996, January. This entire family saw something they want to share with us, but they don't want to have their faces revealed. So what did they see? E chegando aqui e tal, o motoboy pegou, me entregou de repente. Comecei a olhar que baita que negócio em cima da minha casa. Uma luz vermelha. Muito vermelho e tipo assim uma esfera, fazendo assim, ó. Rodando, mas muito rápido. Muito rápido. Aí eu fiz questão de olhar, olhava assim. Era tudo assim, igual tá vendo essa parede, tudo mesmo, não tinha nada assim de anormal. Era uma coisa assim, não sei se é de outro planeta, sei lá o que é. Era um disco voador mesmo, não tinha como não ser. E eu ainda fiquei assim, agora não posso falar quantos minutos elas ficaram com medo. Nós três olhamos. 15 minutos. E eu fiquei ali, eu fiquei se olhando. Parado e fazendo assim. E eu tava procurando alguma coisa por aqui. Tava procurando. Muito vermelho. Mas era vermelho e prateado em volta. E uma esfera.
E procurando, estava doido atrás de alguma coisa. Ficava, aí a gente pegou e ficou olhando. Falei, gente, céu, o que eu tô vendo aqui hoje, eu nunca mais vou ver na vida. Não sei por que Deus me deu essa oportunidade de ver. É real, isso aconteceu, não tem como não ser. Esse caso de Varginha foi real. Aí passou acho que uma semana, você não lembra? Foi. Aí veio um pessoal... O Pirajara, que veio, o ufólogo, veio com o pessoal da NASA. Da NASA, não sei se é da... era americano também. Vieram pra cá e tal, ficaram um tempão conversando com a gente à noite. E um que me chamou a atenção na hora que saiu, foi só, essa conversa não houve. Foi embora. Did I heard Americana. You said American. Yes. What was that about? Some American officials came here to talk about what they saw. Yes. Americans. Mm-hmm. Were they military? Were they police? Who were they? Não, é vestido igual civil. Normal. Normal, mas é... Vieram com o Birajara. Com o Birajara, o ufólogo que da época com a gente. Você conhece o Birajara, né? Só que então, ele tem todo o nosso depoimento. Ele é o pessoal que vier americano, agora não sei o que era. Is there any way that there is a conventional explanation to what they saw? Eu tô falando que os meus olhos viu. Não preciso mentir, não preciso dar... Nunca quis dar entrevista. Inclusive, estou dando a entrevista sem aparecer meu rosto. É real, 100% real. Eu fiquei 10 ou 15 minutos olhando para mim ter certeza do que eu tô falando. I just want to go over that interview and what I find. First of all, they hesitated on whether or not they even wanted to go on camera. They canceled yesterday. Today, they were like, we don't want, sorry, bus coming. We don't want our faces on camera. It was like an entire family, and they all saw this object, and it was really big, shaped like a disc, zero noise. You have witnesses like that. They're friends of the doctor, the guy that we rent the house from, that you could just tell they've been sitting on that story for 26 years. How excited he was to finally share it. Então, era um dia normal, quando de repente no campo de polo da escola me desce esse helicóptero da Marinha. E logo em seguida teve uma movimentação grande de viaturas da Marinha adentrando o quartel. Eu estava na fila do banco, normal para receber, quando eu vi um caminhão da Marinha parado do lado da enfermaria e eles colocando apressado uma caixa metálica dentro. There was unusual activity at the base. There were helicopters from the Navy, which in itself was unusual. He sees a box. Was the box unusual? O que me chamou a atenção foi a Marinha estar retirando isso de dentro da enfermaria. O pessoal da Marinha queria apressar que aquela fila do banco, o pessoal saísse dali. O comandante da escola explicou que estava tendo uns boatos sobre que foram em Varginha buscar pegar uma criatura. Que essa criatura estava lá, que a imprensa toda estava querendo entrar dentro do quartel. Isso foi muito esquisito. Muito estranho. Eu, na minha companhia, por ser a companhia mais ligada diretamente a esse assunto, porque foi um caso que transportou, então, dentro da minha companhia, eu evitava falar.
Logo em seguida, esses motoristas que tinham ido para Varginhas foram chamados lá em cima no comando do batalhão no pavilhão e a gente nunca mais viu. So to this day, has he spoken to any of them that went to Virginia? Não. No. Nothing. Yeah. According to the witness, it wasn't only the drivers who were never seen again. Their captain, Edson Ramirez, also left without a word. Ele foi para Brasília. É uma pessoa que era muito amiga de todo mundo, conversava com todo mundo, podia ajudar todo mundo. Ele não era uma pessoa que simplesmente ia falar assim, amanhã eu vou embora, não vou se pedir de ninguém. January 1996. A radiologist has an unexpected visit by the military while on duty at Regional Hospital. He agrees to share his story, provided his identity remains concealed. Do lado de fora do pátio, com o portão fechado, ficava um caminhão da ESA, militar. E dentro do pátio ficaram mais um jipe com militares e mais, acho que tinha mais ou menos umas de 8 a 10 viaturas da polícia. Não entrava ninguém e não saía ninguém. So we have a big military presence on the outside of the hospital. We got 2 Army and 2 police on the inside of the hospital with a box and something inside of a black zip body bag. Eles pediram que eu fosse fazer as radiografias das partes que foi solicitada. Crânio, coluna cervical, tórax, abdômen, bacia, perna e braços. O olhar deles, assim, era fixo. Eu me observando todo o tempo que eu estava fazendo. Mas não falavam nada. Nem entre eles não se comunicavam. Foi feitas as revelações e, nesse momento, eu não vi nem películas de filme, não vi nada. Foi tudo recolhido pelos militares no dia. Normalmente eu confiro as imagens para ver se está dentro do padrão, mas nesse dia não foi conferido por mim. Entendeu? Um dos pessoal que estava lá dentro, ó, você fez o seu trabalho, muito obrigado. Encerra por aqui, não comente nada do que você viu, que você fez. What did it smell like? Esse cheiro é um cheiro forte, misturado com um tipo de enxofre ou amônia. When they took whatever it was in that black bag and they left the hospital, the military and the police, with that bag and that thing, did the smell leave? Por mais que fosse lavado, desinfectado, o cheiro permanecia no setor. E, inclusive, o nosso setor foi fechado porque não tinha condições de atender os pacientes externos, por causa do odor que estava muito forte. O cheiro permaneceu até no dia seguinte ainda. E o pessoal tudo reclamando. Impregnado em mim, na minha respiração. Você parece que eu estava respirando, estava sentindo aquilo durante uns 3 a 4 dias. 3 of the most strange, bizarre points of this encounter. Primeira coisa que eu achei estranho, por eles terem me selecionado para fazer esse tipo de procedimento. Que ali podia ter sido qualquer profissional na hora fazer. Outra coisa é chegar lá e pedir sigilo. Sigilo em tudo que foi feito ali dentro daquela sala. E outra coisa é eles não deixar eu ter acesso às imagens que eu fiz. E depois me agradecer e pedir para não dizer mais nada. Ficar quieto. Probably about 10 months ago, Marco managed to reach a vetted, legitimate witness who was involved in the transportation of the, they call him E.T., or the being. This guy was so scared. Marco spent, I think, 8 to 10 months slowly developing
a relationship with this guy. And about 4 days ago, he agreed to meet with me and Marco, just the two of us. So we drove late into the night. We met him at a bar. When we arrived, he was with another guy. He took us to a different location, and we sat outside and we talked for a couple of hours about coming forward, appearing in the documentary. I've never, ever had the opportunity to interview a witness that potentially handles an extraterrestrial being. I worry about the military getting wind of what's going on because they're clearly paying attention to this witness. I'm worried about him getting a phone call, reminding him of his oath to secrecy. I don't want to put someone else's family in harm's way. So you're always in the back of your mind in a situation like this, you know that at any moment the carpet can get pulled out from under you and that it's not a done deal until it's a done deal. Listen, I wonder if we should rent a hotel room and then have him come to us. Because then we can get all the gear inside the hotel room and then he can just show up and walk in. We can't stop in like a station. Marco coordinates with the witness, Military X, to secure a safe meeting location. Yes, I made appointment with him in some hotel right here, close to here, and then so I think we have to drive. Go to the hotel first? Yeah, we go. Check in, and then he just walks in. Exactly. Now, let's go. We got it. I feel that anxiety in my stomach, you know? It's just like, we pull this off and it's just like, first time. It'll be the most compelling testimony ever revealed on the history of this case. No question. Oh my fucking God, this hill is so steep. I know. Entrada. This is the hotel. I would get a quick shot of it and I'd shut these cameras off right now. Can you guys do that? Shut everything off. Guys? Yeah. Where are you? Right here. Where? This here? Fuck, this room is small. This is way, you can't even use these cameras in here. Oh my God, okay. He's trying to find a room with 2 beds. Be better. Okay. Yeah. Você vai ser militar X, entendeu? Okay, anytime. Okay, so we are sitting here with Military X, who clearly doesn't want his identity revealed, which we're not going to do. And he's going to provide enough detail, not too much, but enough detail on operations that he was involved with the Varginha case. Estava num dia normal no quartel, tá? Quando, por volta de 9, 9h30, não me lembro bem, já tem bastante tempo, eu fui chamado, no Exército a gente se usa o termo escalado, para comparecer à sala do... Hoje ele é coronel, Vanderlei, né? E com outros oficiais, foi dada a missão para preparar algumas viaturas, né, os caminhões, para uma missão. Não falaram qual seria essa missão. E que a gente iria se deslocar para a cidade de Varginha. Foi dada a ordem que a gente seguisse alguns carros descaracterizados, não militares. E, se eu não me lembro, uma Kombi, tá? Uma Kombi e... que onde eles parassem, a gente parasse também. E a gente deslocou normalmente para a cidade de Varginha. Chegando lá, a gente ficou parado. Parou o comando, o militar que pertence ao grupo S2, né, que é o serviço secreto do Exército, falou que era para permanecer lá até a segunda ordem.
E com isso, 3 militares que conduziam as outras viaturas deslocassem cada um para um local. Aí eu segui esse militar, né, que era do serviço secreto, passando pelo centro, perto do hospital, se não me engano, regional. E depois a gente foi para o Hospital Humanitas. Quando foi dada a ordem para entrar de ré no Hospital Humanitas. Eu chegando na porta como é que eu posso falar? Do ambiente do hospital, eu vi uma caixa, uma mesa de inox com uma caixa, né? Com médicos, com o pessoal com umas pranchetas, analisando. Parece que estavam também todo mundo assustado com aquilo. E quando eu me deparei, eu vi uma coisa diferente, uma criatura diferente, com uma pele bem oleosa, bem oleosidade, vou colocar assim, tipo um silicone. E com aquilo eu assustei. When he was in Humanitas, this is where he saw part of the creature. Yes. What was the atmosphere like? What were the looks on the faces of the other people in the room? Yeah. What was it like? Can he put me in that room? Eu senti um clima de tensão. Senti um clima de tensão. Todo mundo olhava para todo mundo e se perguntava o que estava acontecendo. A verdade é essa. E o que me chamou a atenção, que eu esqueci de falar, foram o pé. Assim, tá? Praticamente 2 dedos. When you looked and you saw the leg, or part of the leg, and the foot with the V, right? What did you think? E o que me chamou a atenção, que me levou depois a acreditar que não era um ser humano, é o pé. Todo mundo surpreso. Muito surpreso. Eu olhei assim e tirei o olho de assustar com aquilo. De ficar, que isso? Quando eu olhei e eu mudei minha fisionomia e fiquei meio que perdido com a situação, eles fizeram assim. O militar, eu acho que foi até o militar do Corpo de Bombeiros. Sai, sai, sai. Aí eu peguei, recuei e voltei. Mas antes, eu me lembro que do lado direito da caixa tinha um militar com uma câmera, só que ele não estava filmando. Ele estava com ela pendurada aqui, uma pendurada aqui. Eza military base is roughly 20 miles southeast of Varginha. According to witnesses, the Army operations originated from here. Is there filmed footage, video footage of the creature that he knows about? Ele perguntou assim, se tem alguma cópia, alguma fita que foi feita no hospital que você levou ao seu conhecimento? Tem. Com certeza tem. Com certeza. Military X says that on January 22nd, 1996, he drove the creature from Humanitas Hospital in Varginha to Eza Army Base, where it would remain overnight. E posicionamos as viaturas conforme foi determinado. A gente foi para a sala, tá? Eu e mais um, parece que o foco foi maior na gente, desse outro militar. Ele olhou bem nos olhos e perguntou o que eu vi. Eu falei, eu acho que é um homem queimado, ou alguma coisa. E ele falou, não, você não viu isso. Eu acho que eu não sei se ele pensou que eu estava tentando enganar ele,
Tipo, ele sabe, mas não quer falar. Foi onde ele falou que o que eu vi era uma coisa sobrenatural. Quem ousasse a falar qualquer coisa sobre o que estava acontecendo e o que aconteceu e que viu, e que aquilo nunca poderia sair dali. E se qualquer um que falasse isso para fora dos muros, iria sofrer uma punição muito severa. Nunca. Aquilo ali é uma coisa de extremo sigilo, de extrema importância, que o segredo permanecesse pro resto da vida. Does he have any idea where the creature went? Because it went to Regionas, then Humanitas, then ESA, then Campinas. And then what happened? Varginha, ESA... According to Military X, he transported a creature from Humanitas Hospital in Varginha to ESA military base in Três Corações, where it stayed for the night. Early the following morning, the convoy continued their mission, heading south on Fernão Dias Freeway, then west on Dom Pedro to SpaceX Army Base in the city of Campinas. Eu acho que houve um estudo lá em Campinas. Agora também coisas que eu não sei, eu não posso provar, mas comentários da época que teria ido para os Estados Unidos, que nós não teríamos condições de realmente ficar com a criatura aqui. The Brazilian Air Force. The team meets with Brazilian Air Force Traffic Control Officer José Manuel Fernandes. His unit was responsible for monitoring specific airspace over the state of São Paulo. Do you know anything about this case? O que eu sei, da USAF lands em Campinas. O avião da USAF pousou em Campinas e 2 helicópteros decolaram do aeroporto de Campinas para um local desconhecido, que depois ficamos sabendo ser a cidade de Varginha. Pousaram, recolheram alguma coisa que ninguém sabe o que é, retornaram para Campinas, colocaram dentro do USAF e decolaram, foram embora. E a missão foi... O que foi dito para nós é silence, total silence. Was it Americans involved, or was it just the Brazilians involved? Foi somente brasileiros ou americanos? No, only Americans. Only. Os brasileiros deram suporte no solo, só. O que foi resgatado lá, não se sabe, mas foi resgatado alguma coisa. And how does he know that the Americans were involved? E como que você sabe que os americanos estavam envolvidos? Porque eles pousaram sem a autorização do governo brasileiro. Era uma missão secreta. E era um avião da USAF. Eu sei que era 9 horas da noite, as meninas já estavam dormindo e bateram na porta. Eu, então, abri a porta inocentemente, achando que era os outros caras que tinham vindo aqui, o Birajara ou o Pacatini, por exemplo. Mas nisso, entre 4 homens que eu nunca vi na minha vida, todos vestidos de preto, um trazia uma mala na mão, uma maleta, e o outro com umas praquetas, e falou assim:
fecha a porta, fecha a porta. E eu fiquei com medo daquilo. E aí eles falaram para mim, Dona Luísa, nós estamos aqui, só um que falava. O resto, um assinava e o outro ficava quieto, ouvindo, só. A gente veio aqui para fazer uma grande proposta para a senhora, porque a senhora pode ficar rica agora, se a senhora quiser. E eu não entendi muito bem aquilo, né? Porque eu estava até preparando para deitar também. E aí eu falei, mas sobre o quê? É que a senhora fala para as meninas que elas não viram nada. O dinheiro que está nessa mala que a gente vai lhe dar só pode sair fora do Brasil. Aí eu falei, moço, eu não posso fazer isso, porque algo a minha filha viu. Eu não posso pôr elas como mentirosas e ser uma mentirosa também. Então, eu não posso cumprir com isso. O senhor vai me desculpar, o senhor sai da minha casa, senão eu vou chamar a polícia. Eles insistiram muito, insistiu muito. Logo saíram, foram embora. E eu corri até no portão para ver que carro que era aquele. E saíram numa fincada só. Mas não era daqui do Brasil, não. Era gente de fora. Nesse momento eu encostei num posto de gasolina para tomar um café, para me relaxar um pouco. E nisso chega ao meu lado duas pessoas, de ternos pretos, todos bem alinhados, pessoas bem altas, encostaram do meu lado e falaram para mim, o senhor é o senhor Carlos de Souza, casado com pessoa tal, sua filha tal. Descreveram toda a minha vida ali. Eu virei pro cara e falei, quem é você? O que você quer saber? Como você sabe disso? Foi claro para mim. Olha, você não viu nada, você cala a boca, vai embora. Se alguém algum dia te perguntar alguma coisa, você não viu nada. Você não sabe de nada, senão as coisas vão ficar bem esquisitas para você, tá? Então vai embora daqui. Eu fiquei, na hora, assim, assustado. Era um Opala preto, ou um azul bem escuro, quase preto, e sem placa. Eles montaram e foram embora. Sumiram. O comandante da viatura era o Cabo Lopes, porque ele é a prova viva do fato ocorrido. Ele participou da captura. O meu irmão era subordinado a ele. Has anybody seen Eric Lopes? Has anyone ever tried to talk to him? People try to reach him. People have tried. Yeah. And nada. With the help of Varginha Mayor Vergi, the team connects with Mr. Da Costa, a military police corporal in 1996. His son, Romulo Ribeiro, agrees to escort them to the home of Eric Lopes. Não avisei ele. Certo. Para chegar lá e vocês conversarem com ele. Tudo bem. Né? Tá. Eu me apresento Ótimo. e passo para vocês que são os profissionais. Tá bom, tá. Obrigada. Tudo bom? Kidding me? They go up carefully. Eric Lopes is the military police officer from P2, who reportedly drove the car during the second capture with Marco Ceresi. Not even the family of the deceased officer has been able to get a statement from Lopes. Hiding, huh? If the reports are true, he is the only living witness of the second capture. Officer Lopes has been unreachable for 26 years. We waited.
first. Oh my God. I'll go with him. I'm going with him. Ed! Ed! Irmão, beleza? Você tá bom? Joinha? O pessoal dos Estados Unidos aí queria falar com você no fundo. O negócio da ET, eu não vou nem se tocar. Quem vai deixar vocês aqui na bala? Pode não? Não precisa roubar problema. Tell him that the mayor has blessed us. Tell him the mayor said. E você tá bem? Tá tudo bom? Tá. It's better now. It's gonna be a problem. This is Eric Lopez. Let me just hold on, please. Let me ask you a question, please. Pergunta. Por favor. Ele não é o Eric, ele é o amigo do Eric. His friend, Lopez friend. Oh, okay. It's not. Se pegar pra fora, você vai deixar vocês aqui na bala? Ele não aceita. Ele não aceita, né? Hold on. Just ask him one question for me. Ele quer só fazer uma pergunta pro senhor. Não, ele não aceita. Não, Will he ever come forward and make a statement? Ele só está perguntando pro senhor se ele, o senhor acha que o Lopes ele poderia. What's happening? This is the house of Eric Lopes. Yeah. But he doesn't like to talk. Você chama Eric? Ah, eu não sabia que era Eric. And the threat is that they might shoot us because we're on the property trespassing. They're currently talking right now. What's happening? Você chama Eric? Ah, eu não sabia que era Eric. Se você poderia, tipo, não, tá então falando. Ele não quer. Não quer? Ok. Tá tudo bem com você? Fica com Deus. Muito obrigado. Obrigada, fica com Deus, viu? So Eric won't talk. No. What just happened? I'm trying. What happened? Is that Eric Lopez? É ele. Não quer conversar. Who is that? Yeah, Eric Lopez. That's Eric Lopez. He doesn't want to talk at all. Terminar. Yeah, Okay. Let's go. Oh my God, that was Eric Lopez. Obrigada. Just saw him. Oh yeah. Okay. We'll go talk. Did you get him, Dave? Did you get him? Please tell me you got him. Fuck, dude. That was Eric Lopez. Fucking got him. You get him in the window? Yeah. Oh my shit. Oh He's in the window the whole time. God, you got him. He's here confirm. I'm Eric Lopez, and he say we shot if you don't live here. He will shoot you. Yeah. If that guy had nothing to hide, he would have just said so. That guy was driving the car that Marco Treisi was in. Right, what we just did. I got the interview yesterday. It was pretty good. For what? No, right now it was pretty gnarly. Tem uma visão de outro lado da área que o ET circulou. The area. Tudo ali. Agora eu vou te levar no alto pra você ver lá embaixo. Ask him if we can talk about what we just did. Ele quer depois conversar com você rapidamente sobre o que aconteceu lá. Okay. Which way did he go? To the left. Are we stopping here? Yeah. Okay. God, what is this? What exactly did he say? Que não falava sobre o caso ET. Que era melhor a gente ir embora ou a gente poderia sair de lá na bala. And he believed that Eric Lopes was serious. Eu acredito. Yes, he was. Eu acredito. Estranho, né? Thank you. Muito estranho. Essa foto, nessa reportagem, foi a primeira vez que a minha mãe participou. Primeira e única vez.
eu fico, assim, indignada pela atitude da polícia. Há 25 anos atrás, chegar na minha mãe e falar para minha mãe, assim, que realmente houve a criatura, houve. Mas que eles não poderiam admitir a verdade perante a sociedade, porque a população ia entrar em colapso. If his story is true, he is walking around with a level of confirmation that only a handful of people on this planet have. What does that feel like? Eu lembro das palavras do Marco quando eu conheci ele. Uma das primeiras coisas que ele me falou foi: nossa, cara, eu queria estar no seu lugar. Eu queria estar no seu lugar, porque você viveu uma coisa que eu sonho viver. E eu sou sincero, para mim é indiferente isso, porque não é uma coisa que me atrai. É uma história, uma coisa que eu vivi que marca para muita gente, marca para o mundo, marca para o ser humano. Mas vocês aí, vocês buscam isso aí. Eu não queria ter vivido isso. Eu sou sincero. Eu não queria ter vivido isso, porque isso me trouxe muito transtorno, muito problema. Eu passei toda a situação particular minha depois disso para o Marco sabe. Eu tive muito problema. Desejaria não ter sido a gente, né? Porque a gente passou muita coisa juntas, né? E, assim, muito deboche, né? Até hoje, Até né? hoje. Mas, Até assim, hoje a gente já consegue ver com outros olhos. May 8th, 1996. With mounting pressure from media and witnesses, the military base EZA holds a press conference. General Lima addresses the crowd. Nada temos a esconder. Caso houvesse... Sabendo o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhando. Em prol do exército, em prol da nação. Tem como ser comprovado? Para quem? Para a imprensa. Por quê? Porque não se quer provar os fatos? Não tem que provar. Tudo que eu tinha a dizer foi isso. Quiseram nos calar sobre essa história. Que não era ET, que é loucura, que isso é uma bobeira, que não tinha nada disso. Então, é onde a gente nem gosta muito de tocar em assunto de policiais, de ESA, de nada disso. Você acha que eu passaria o constrangimento que eu passei durante 26 anos? Pessoas, familiares mesmo, brincando, gozando de mim? Jamais eu faria isso. O que eu ganhei com isso? Nada. Nunca ganhei R$1 com isso. Não há interesse nenhum para mim ganhar. Se eu falar que eu ganhei uma moeda, eu estou mentindo. Infelizmente, eu venho de uma instituição que eu não posso revelar. Vocês têm agora praticamente a minha paz na mão de vocês. Eu poderia ganhar muito dinheiro? Sim. Eu poderia fazer a minha história. Mas eu conheci o Marco, eu prometi para ele que eu iria dar o último depoimento, né? E que tenho que agradecer vocês também de me dar essa oportunidade de falar. Mas que vocês continuem buscando, sempre, vocês não desanimar nunca. Não deixar de lado isso aí.
só aconteceu tudo para mim porque aconteceu na Fazenda Maiorina. Ali surgiu toda essa história. Ali que começou tudo. Foi na Fazenda Maiorina. The accumulation of aspects, the girls who saw something, the other people in the town who saw something. This wasn't an isolated event where you got one witness saying, oh, I saw something extraordinary. Not at all. These seemed to be relatively naive young girls, and there were fire department people involved who saw the beings too. And one nice thing about it is it takes the onus away from saying, oh, things only happen in the United States. Well, there was United States involvement, and it wouldn't surprise me if they paid to pick up the wreckage and, you know, all the rest of the stuff. Why not? Makes sense. Cheap way to get information. Let the other guy do the work. Como eu sou segundo tenente da reserva do Exército Brasileiro, e através dos meus contatos, um sargento que trabalhou comigo na época me disse que as caixas onde estavam as entidades foram levadas para a Escola Preparatória de Campinas, Escola Preparatória de Cadetes, e de lá foi para a Unicamp, para o Hospital das Clínicas, onde, após ser feito um perímetro de segurança, elas foram examinadas pela equipe de lá, depois vieram os americanos e levaram essas entidades que estavam em caixas para os Estados Unidos. Muitos perguntam, mas por que Varginha não foi tratado como os outros casos? Provavelmente porque é o caso mais importante em que houve uma cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos. Né? Vai ser sempre a nossa palavra contra de todo mundo. Mas tem coisa ainda para ser levantado, né? Um mistério que fica. I believe that the Varginha case is much more important today because it is more recent and some of the events have not unfolded yet. Did she have any connection with the eyes? Did she make any, like, feel that she saw eye to eye with the bee? Mm-hmm. Tira eu daqui, eu tô sofrendo. Eu e a Kátia queria, mas ela não deixou. O pessoal leva em brincadeira isso é coisa séria. Were there live aliens seen walking around this town? Infelizmente, eu não vi, mas eu acredito. I have deal with this case in 1996 because I have some friends from there. He told that, oh, you don't know what is true, but I know what I saw.
Really? Weight off his shoulders. Mm-hmm. Yeah. God, I just wonder, like, what they said to these witnesses that 25 years later, they still don't want to talk about it on camera at all. It's like unbelievable. It's like you offer them even compensation that it still won't do it. I know. It's like money won't do it. It's weird. The reason why they haven't made overt contact is because we're so aggressive. Come on. É exatamente esta a questão. Por quê eles não fazem contato? Por quê? Would that smell make a good perfume? Cheiro poderia ser um bom perfume. Se fosse assim.